Fala rapaziada, passando rapidinho antes do vídeo começar para promover o canal do nosso novo parceiro aí, o Anubis FFL. O cara é gente finíssima, faz muito conteúdo de qualidade. Ele faz as EX do jogo usando os times bem diferenciados, tentando ajudar o máximo de gente possível. Também faz live, galera, é um diferencial. Não se esquece de se inscrever no canal do cara não, valeu? Vou deixar o link aqui na descrição. Espero que vocês gostem do vídeo. Fala clã, Pune aqui. Hoje falaremos sobre o icônico personagem que vai chegar no Dissidia, pessoal, o Gilgamesh. Esse cara pra mim é o inimigo mais engraçado da franquia, mano, porque os fracassos dele, as eternas tentativas, né, dele lutar contra o Bartz, é muito engraçado. Bom, nesse vídeo iremos analisar, né, o personagem, as passivas dele e equipamentos. Falaremos também sobre o boss que iremos enfrentar e o banner do evento, pessoal. Então, bora pro vídeo. O Gilgamesh ele utiliza cristais verdes, seu tipo de arma é espada grande. Ele apareceu primeiramente lá no Final Fantasy V, pessoal, mas ele apareceu em diversos outros games da franquia. Dando uma olhada no status dele, podemos ver que ele é um atacante com bastante HP. Seu maior atributo é o HP, e o ataque e o Max Bravery também são bem altos, e a velocidade também. Já a Initial Bravery é o atributo mais baixo dele. Vamos ver agora a primeira parte dos comandos dele, tá, pessoal? A primeira skill dele se chama Death Claw, que são 2 hits de Bravery Attack, sendo que o primeiro hit diminui a Bravery do oponente em 20% e dá ao Gilgamesh um aumento de ataque de 20% por 3 turnos. Após ele utilizar essa skill, pessoal, ele tem uma mecânica que ele fica trocando as skills dele. Quando ele ativa, uma se sobrepõe à outra. É mais ou menos como a Alisai fazia, tá? Você usa a skill, a habilidade dele vira outra skill com outro nome, tá? Então, voltando. Após ele utilizar a skill Death Claw, seu Bravery ataque básico se torna a skill Kotetsu, que é o nome de uma das armas dele, tá bom? Kotetsu. O ataque básico dele vira Kotetsu. Vejamos agora a habilidade Kotetsu, como que eu acabei de falar. Ela reduz o Bravery do oponente em 5% antes de realizar um Bravery ataque básico. A habilidade volta a ser um Bravery ataque básico após o uso. Para a gente ativar ela, a gente precisa usar o Death Claw primeiro. Beleza. Vamos ver agora a segunda parte das skills dele, tá? Começando com a Mad Dance, ou Dance, dependendo de como vai ser a tradução aqui pro global, tá? São 4 hits de Bravery mais HP Ataque, que dá ao Gilgamesh um buff que aumenta Max Bravery em 20% por 3 turnos. E transforma o HP Ataque dele no nome de uma das suas armas também, a Gang Blade. Vamos ver agora a Gang Blade, pessoal, a habilidade, né? É um hit de Bravery mais HP Ataque, que volta a ser HP Ataque comum, né, depois do uso. Como condição, a gente deve utilizar a habilidade Dance, né, ou Mad Dance, anteriormente a ela, tá? E a última skill dele, galera, que é a mais OP na minha opinião, é a Ultimate Dance. São 4 hits de Bravery mais HP Ataque. Esse HP Ataque inflige 50% do seu dano nos outros inimigos, ou seja, ele tem aquele Splash Damage igual ao do Squall. Ele dá ao Gilgamesh um buff de Max Bravery de nada mais, nada menos que 100%, galera. 100%. Só que para você ter essa habilidade, você tem que estar com a 35 CP ativada. Ela dobra a Max Bravery do cara. Então, mano, o Gilgamesh pega muita Max Bravery. Mas você tem que ter a 35 CP dele equipada, tá, pessoal? Além disso, é preciso estar com a Kotetsu e a Gang Blade ativas, as skills, tá? A gente tem que usar as skills anteriormente e a opção lá, né, o Bravery Attack e o HP Attack tem que ser transformados para a Kotetsu e a Gang Blade, que aí ela destrava essa habilidade, a Ultimate Dance, tá bom? Ela tem que estar no lugar. Após todos você usar a Ultimate Dance, as skills voltam ao normal. A Gang Blade, a Dance, a Kotetsu, volta tudo ao seu estado normal, tá bom, pessoal? Bom, pensamentos gerais sobre as habilidades do Gilgamesh. Até chegar nessa última skill dele, eu achava ele bem normalzinho, tá? Mas esse buff de Max Bravery 100% é muito forte, mano. E as skills dele tem essa mecânica de redução de Bravery que lembra um pouco o Missile do Bartz. Olhando as skills dele, parece que ele consegue bater bem, pessoal. Ele pode ser bem versátil, tá bom? Vamos continuar. Veremos agora as passivas de level 50, pessoal, de cristal. Começando com a Death Claw Power, que aumenta o dano de Bravery da habilidade Death Claw em 10%. Chase Bônus, aumenta o dano de Bravery causado durante o Chase em 20%. Break Boost em Speed Up, aumenta o Max Bravery em 10% e a velocidade por um turno, depois de quebrar um inimigo.
Dance Power, aumenta o dano causado pela habilidade Dance em 10%. Ability Attack and Speed High, aumenta o dano de Bravery em 20% e diminui o tempo de ação quando utilizamos habilidades continuamente. Deathclaw Charge, aumenta o uso máximo da habilidade Deathclaw em 1. Critical Power, aumenta o dano de Bravery causado por hits críticos em 10%. Dance Charge, aumenta o uso máximo da habilidade Dance em 1. E a Wonderful Way of Life, aumenta a Bravery inicial, Max Bravery, ataque e defesa em 10%, se o HP do Gilgamesh estiver no máximo no início da última wave, pessoal. Então, as passivas de level 50 dele parecem boas, principalmente a última, que é um boost considerável nos atributos dele, tá? E se vocês perceberem a passiva Ability Attack and Speed High, ela é bem intuitiva do modo de jogo do Gilgamesh, né? Que seria usar skills uma atrás da outra para estar sempre aplicando o maior dano possível, né? E bater e ter mais turnos, né? Isso é sempre preocupante, né, pessoal? Se você pensar por um lado, porque principalmente se a batalha é longa, você vai acabar queimando suas skills muito rápido, então é uma coisa que a gente tem que pensar e saber prezar, né? Vejamos agora as armas dele, pessoal. Eu decidi abordar cada uma separadamente, já que elas melhoram as habilidades separadamente também. Então eu coloquei as porcentagens iniciais aí em parênteses, tá, pessoal? Que é mais primeiro da arma e depois primeiro o que ele dava, né? Mais o que a arma tá aplicando. Tudo em parênteses aí no vídeo, tá bom? Começando com a Kotetsu. Aumenta o uso máximo da habilidade Deathclaw em 1 uso. Aumenta a porcentagem de redução de Bravery da Deathclaw em 20%. Anteriormente a skill já dava 20%, então reduz 40% de Bravery no total. E também a porcentagem de redução de Bravery da Kotetsu em 15%. Anteriormente a skill dava só 5%, então agora o total é 20%. Aumenta a potência do Deathclaw em 80% e da Kotetsu em 10%. E melhora o buff de ataque em 20%. Anteriormente era 20%, então o total agora é 40%. E aumenta a duração por 6 turnos. Agora a versão Kotetsu fica ativo. Ela não volta a ser Bravery ataque básico, tá, pessoal? Quando você tem a passiva equipada. Vamos ver a segunda arma dele, a Gang Blade. Aumenta o uso máximo da habilidade em 2. Aumenta a potência do Mad Dance, ou Dance, né, em 80%. E da Gang Blade em 40%. Aumenta o buff de Max Bravery em 40%, sendo que anteriormente dava 20% apenas, tá? Agora o total é 60%, e aumenta a duração para 5 turnos. Agora a versão Gang Blade fica ativa, não volta a ser HP ataque normal, tá? Aí, lembrando que quando a Kotetsu e a Gang Blade está ativa, a Mad Dance se transforma em Ultimate Dance, que falamos anteriormente. Depois de utilizar a Ultimate Dance, todas as skills voltam ao seu estado inicial. Pensamento geral sobre essas passivas, né? São buffs bem altos graças às armas do Gilgamesh. Então com certeza precisamos das duas. E como vocês viram, quando utilizamos a última incidência, as skills voltam ao seu estado inicial. Então o uso contínuo da skill no Gilgamesh é evidente, pessoal. A gente vai ter que spamar skill nele. Vamos ver agora as passivas de level 60, pessoal, do Gilgamesh. Buff de ataque Boost Up. Aumenta o ataque e o Max Bravery em 20% quando existir buffs ativos no Gilgamesh. Deathclaw Extension. Aumenta o uso da skill em 1. Aumenta o dano causado em 20%, o buff de ataque em 20% e o dano de Bravery da Kotetsu em 10%. Speed Buff. Aumenta a velocidade medianamente, né, quando houver buffs ativos. Mad Dance Extension. Aumenta o uso máximo da skill em 2, aumenta o dano de Bravery da Mad Dance e Ultimate Dance em 20%, e aumenta o buff de Max Bravery em 20%, e também aumenta o dano da Gang Blade em 10%. Galera, esses valores ainda são adicionados nas porcentagens das skills, tá? Com as passivas das armas. Com isso podemos ver que os buffs do Gilgamesh são muito OP, tá, pessoal? Quero só ressaltar essa última passiva, tá? A Mad Dance Extension. Ela aumenta mais 20% da Max Bravery das skills Dance. Lembra que eu disse que a skill Ultimate Dance aumentava 100% de Max Bravery do Gilgamesh? Pois é, com essa passiva esse aumento é de 120%. Mano, com certeza o Gilgamesh é uma máquina de dano com muita Max Bravery, tá bom? Só que provavelmente ele vai precisar de uma bateria junto com ele. Penso eu, né? Porque ele não vai conseguir alcançar esse Max Bravery todo com uma skill só. Vamos ver os artefatos dele agora, pessoal. O Bravery Guard Up, que aumenta a defesa em 5% para 1 estrela e 10% para 2 estrelas, quando a Bravery está acima de 50%.
A Wonderful Way of Life Boost aumenta os efeitos da passiva Wonderful Way of Life em 2% para uma estrela e 5% para 2 estrelas. Might Death Claw aumenta o dano de Bravery causado pela skill em 5% para uma estrela e 10% para 2 estrelas. Might Mad Dance aumenta o dano de Bravery causado pela skill em 5% para uma estrela e 10% para 2 estrelas. Bom, para mim, pessoal, os melhores artefatos para eles são o Ataque 108 e o Wonderful Way of Life Boost, porque ambos influenciam o dano dele. Max Bravery também não seria tão ruim, mas francamente eu acho que o Gilgamesh pega tanta Bravery, galera, que ele precisará mais de ataque e uma bateria, né, como eu tinha falado, do que qualquer outra coisa, para ele poder alcançar esse limite de Max Bravery dele. Bom, vamos falar agora sobre o boss que a gente vai enfrentar. O Weapon Keeper, que é o nome dele. Cara, eu achei o sprite desse boss muito brabo. Se vocês não se importam com spoiler, procura aí no Google e comenta aí embaixo o que vocês acharam. Mano, é muito brabo mesmo, eu gostei demais desse boss. Vamos ver os status desse boss, tá? E as habilidades. Isso se a gente não receber um nerf, tá, pessoal? Então eu tô contando como se fosse exatamente como tava no Japão. Vamos ver como vai ser assim, aqui, né? Ele tem fraqueza elemento trovão, não possui resistência ou fraqueza a nenhum tipo de ataque. E algo que devemos prestar atenção, pessoal, é que ele é imune a qualquer efeito de debuff. Isso acaba limitando muitos personagens que iremos ver mais pra frente, tá? Agora as skills. Reiki é um Bravery ataque básico, corpo a corpo. O Heave, que é um HP ataque corpo a corpo, que a gente vê muito nos Behemoths, né? Flare, que é um Bravery ataque mágico. Meteor, que é um dano mágico de Bravery em grupo. Flare Star, que é um poderoso Magic Bravery ataque em grupo também. Colossal Energy Drawn, que aumenta a própria Bravery da Weapon Keeper, sua defesa e tem rápido tempo de ação, o que faz o turno dele chegar mais rápido, né? Titanic Energy Drawn, que dá ao boss um aumento de Max Bravery, também aumenta a Bravery dele e aumenta ainda mais sua defesa e ainda tem rápido tempo de ação. Full Power, que aumenta sua própria Bravery e executa um HP ataque. Rising Arms, um Bravery ataque à distância, que causa redução da Max Bravery e velocidade. Banishing Arms, um ataque à distância em grupo de Bravery mais HP, causa diminuição de Max Bravery, velocidade, HP máximo e ataque em todos os nossos personagens, tá bom? Resumão desse boss, pessoal, achei ele bem forte, tá? Ele, além de não tomar debuff, ele se buffa, principalmente com defesa, algo que a gente não pode impedir ou cauterar, né, utilizando um debuff. Além disso, ele pega a Bravery com as skills dele sem precisar nos atacar. É muito fácil dele dar HP ataque desse jeito. A última skill dele ainda causa debuffs, essa com certeza a gente quer evitar. Mas algo me diz que esse boss tem muito HP, pessoal, então talvez não seja tão fácil de terminar a luta dele antes de chegar ao turno dessa última habilidade. Vamos ver como é que vai ser quando o evento chegar, né? Para isso, pessoal, eu separei alguns personagens também sem sinergia, né? Que podem talvez nos ajudar nessa EX. São eles, os melhores de dano, né, que temos agora, por terem a EX. Noctis, Terra e Squall. E depois Van, que mesmo sem EX bate muito. Vocês viram que o Tidus e o Cloud não estão aí. Eu acho que eles vão perder muito nessa luta, pessoal. O Tidus porque o dano dele é realmente maior só quando o boss tem algum debuff nele. Nesse caso ele é imune, né? O boss é imune. O Cloud teria como única fonte de dano o Meteor Rain. A paralisia também não pegaria, né? Do Cross Slash. Então acho que esses dois ficariam um pouco fracos. Vocês podem tentar eles, é claro. É só minha opinião, tá bom? Com certeza eles podem ser usados, mas não sei se vocês extrairiam o melhor deles. Caso tenha dado certo, deixa aí no comentário qual time vocês levaram. Pode ajudar também, né, outras pessoas. Debuffers RIP, né, pessoal? Infelizmente os debuffers não servem muito para nós nessa EX. Os suportes, temos a Self, a Rain e a Yuna. Todas têm algum tipo de cura e bateria de Bravery. São ótimas suportes caso vocês as tenham. Por último, os personagens que tem elemento trovão no kit, pessoal, que o boss tem fraqueza, né? O Edge e Zell possuem o elemento e podem ajudar de alguma forma. O Edge talvez fica mais para trás porque ele não tem um Awakening. O Zell também não, mas o Edge ele não tem um kit tão bom quanto o Zell, então ele vai sofrer um pouco. O Zell não pode aplicar os debuffs dele, mas o buff tem o elemento trovão, então você pode usar ele se você estiver precisando de algum personagem de dano, ou só por diversão mesmo. Por último, a Lightning, que com certeza brilha nessa EX. Ela tem o elemento trovão e pode causar muito dano, né, graças ao Awakening dela que veio pra gente agora.
com certeza vale a pena tentar ela, beleza? Vamos ver os summons para co-op e EX. Para co-op utilizamos a Chocobo e a Sylph para summonar mais rápido, né? Mas caso o boss morra rápido, né, que eu não acho que vai ser o caso, antes do summon carregar é melhor levar o Ifrit para a gente ter aquele dano aumentado, ou Bahamut para ter o bônus de break, mas eu ainda prefiro o Ifrit. Para EX, Ifrit e Bahamut por causa das bênçãos dele, né? Caso você queira jogar mais defensivo e utilizar o elemento trovão, né? Você tem o Ramu também para utilizar. E vamos ver agora, por último, né, o banner, galera. Esse é o banner que virá, pessoal, com as armas do Gilgamesh, do Bartz e Hope. Iremos ver rapidamente, tá, a EX do Bartz que virá nesse banner. Vamos dar uma analisada nela. Ela se chama Great Sword e o nome da skill dela é Yainuk. Ela realiza um hit de Bravery mais HP ataque e buffa o Bartz com 30% de Max Bravery, 20% de ataque e aumento de velocidade por 5 turnos. A porcentagem de dano dessa skill é de 240%. Ele não é muito alto, né, pessoal, mas tem um motivo, porque ela é de rápida conjuração, galera. Vamos ver os limit breaks dela, né, quando você dá limit break nela. Yainuk Power, aumenta em 10% o dano de Bravery causado pela Yainuk. Yainuk Bravery Up All, aumenta a Bravery de todos do grupo em 20% da Max Bravery do Bartz, isso é muito bom. Yainuk Recast Up, aumenta levemente a velocidade de reconjuração da skill. Esse aumento é pequeno, nível pequeno, tá? Bom, o que eu penso dessa EX? Eu acho ela muito boa do Bartz, tá bom? Por ela ter uma velocidade alta, ou seja, a gente consegue utilizar ela muitas vezes. E ainda tem uma bateria de Bravery embutida nela, o que torna o Bartz um personagem capaz de dar dano de Bravery mais HP considerável em batalha por várias vezes, né? E ao mesmo tempo ainda dá Bravery pro time inteiro, tudo em uma skill só. É muito boa, na minha opinião, na verdade, essa skill. Eu ainda estou pensando se vou fazer por esse banner, eu quero muito a 35 Gilgamesh e a EX do Bartz, mas eu já tenho bastante personagens que dão muito dano, né, cara? Então eu estou pensando, mas provavelmente eu vou fazer algumas pulls. Ainda estou indeciso, mais porque eu tenho personagens mesmo nessa função, né, pessoal? E eu quero salvar para alguns banners futuros. Mas fica ligado aí no canal que se aparecer algumas pulls, né, vocês vão saber que eu fiz pull no banner. Vou tentar com certeza alguma coisa, vamos ver, né? É isso no vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e ajude vocês de alguma forma. Que vocês tenham entendido bem o Gilgamesh, o que vocês acham dele também, né? Quero saber, deixa aí no comentário. Deixa o like se você gostou do vídeo. E não esquece mesmo de comentar aí, galera. O comentário ajuda demais o canal a ser mais propagado no YouTube. Para mais gente conhecer o canal e o canal crescer. Ajuda de verdade. Escreve aí qualquer coisa, seu pensamento, sobre o que você acha do Gilgamesh. Qual time você já tem na cabeça para tentar a EX dele. Valeu? Tamo junto, pessoal. Até o próximo vídeo. Fui!